Pois bem, pessoal, como eu havia dito para vocês, eu estou num lugar muito especial, Tel Laquis, relacionado à história bíblica de maneira assim muito íntima, muito de perto. E eu tenho o prazer de ser recebido aqui pelo meu ex-professor Joseph Garfinkel, com quem eu tive o privilégio de escavar pela primeira vez em Shahar Golan em 1998. מה נשמע, professor? שלום, מה שלומך? הכל בסדר. יופי. E o professor Joseph Garfinkel vai nos presentear com uma explicação desse sítio arqueológico aqui, mostrando como a história da Bíblia se encaixa perfeitamente com o que nós encontramos nesse sítio arqueológico. Apenas para que você saiba, o professor Garfinkel é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele ocupa a cadeira de Igael Yadim e por muitos anos ele ensina arqueologia, já escavou em Shahar Golan, em Hirbet Keiafa e também teve o seu último trabalho aqui em Tel Lachish, ou Tel Laquis, como a gente fala em português. Então, você tem muita informação preciosa aqui no programa Evidências, que está só começando. De volta com o programa Evidências aqui em Laquis, Israel, do outro lado do mundo, para mostrar para você como a arqueologia ajuda a estudar e compreender a Bíblia Sagrada. Mas eu não posso começar o programa de hoje sem antes oferecer para você inteiramente grátis o nosso guia de estudos Evidências, que chegará em sua casa gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. E para ganhar um guia de estudos desse é fácil, basta ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode colocar o QR Code que está aí na tela e no seu celular você vai ter os detalhes ou também acessar o nosso WhatsApp que aparece aí para você, tá bom? Nós aguardamos o seu contato e queremos enviar o guia de estudos para você. Aliás, eu não sei se você sabia, mas a Escola Bíblica da Novo Tempo é a maior escola de estudo bíblico do mundo. Então faça parte dela, você também. Professor Garfinkel, que lugar é esse onde nós estamos e qual a sua importância para a história da Bíblia Sagrada? Nós estamos na área do Portão de Laquis. Laquis foi a segunda cidade mais importante de Judá, depois de Jerusalém, como hoje acontece com Jerusalém e Tel Aviv. E durante o período do primeiro templo no Reino de Judá, havia Jerusalém e Laquis. Interessante. Vamos falar da data, da datação. Esta porta pertence a que data? A que época pertence essa porta? Nesta cidade, foram construídas cidade em cima de cidade. Quando uma cidade era destruída, as pessoas construíam uma nova cidade. Ao todo, temos aqui mais de 10 cidades, da Cananeia e do período bíblico e também do período persa. Hoje, quando você olha para a área do portão, você pode ver ruínas de diferentes períodos de cidade. Você pode ver ruínas do nível 1, você pode ver ruínas do nível 2 e também ruínas do nível 3. Então é um pouco confuso para quem visita, se não sabe qual parte pertence a qual período. Interessante. E as pessoas tinham naquela época o costume de usar coisas no uso secundário como uma espécie de reciclagem? Sim, se havia uma cidade que tinha sido destruída, o portão ainda estaria lá. As pessoas geralmente não construíam um novo portão, eles renovavam o antigo, algumas vezes com uma nova torre, mas as coisas se acumulavam umas em cima das outras. E existe a possibilidade que algum profeta, algum rei, enfim, algum personagem da Bíblia tenha estado pessoalmente nesse lugar? Tenho certeza que todos os reis de Judá vieram visitar Laquis, pois era a segunda mais importante pedra fundamental do reino. E sobre Roboão, filho de Salomão, a tradição afirma que ele esteve em Laquis. Por exemplo, havia um grupo de pessoas em Jerusalém, e essas pessoas tentaram matar o rei Amazias. E conta-se que Amazias fugiu para Laquis. Então, eles vieram atrás dele e o mataram aqui em Laquis. De fato, não somente os reis visitaram o local,
como um rei foi assassinado aqui. Você vê os profetas falarem sobre Laquis, que é mencionada nas profecias de Jeremias e nas profecias de Isaías. Interessante. E vamos falar um pouco sobre os usos e costumes daquela época. O que havia, por exemplo, aqui na porta dessa cidade? Comércio, cobrança de impostos, Receita Federal. O que havia aqui naquela época? Já através do texto bíblico, você pode ver que o portão da cidade é um importante centro das atividades econômicas e das atividades legais. Os reis julgavam o povo no portão, as pessoas da cidade julgavam outras no portão, e os profetas falavam com o povo no portão. E é muito interessante que aqui em Laquis encontramos evidências desses fatos. Essa grande praça aqui era usada como um mercado. Agricultores de fora vinham com seus produtos e as pessoas de outras cidades vinham para comprar e fazer trocas nessa parte da cidade. E então temos o espaço bem ali, que era provavelmente a corte. Nos anos 35, 36, cerca de 20 cartas foram encontradas aqui, algumas delas lidando com julgamentos, e uma delas até mencionava um profeta. Portanto, temos um profeta mencionado no portão de Laquis. Agora vamos falar um pouco sobre os capítulos finais dos dias de Laquis. Como ela foi abandonada, se foi destruída. O último nível que temos aqui, o nível 1, é da Era Persa e do começo da Era Helenística. Nesse tempo, Laquis era um centro muito importante. Temos um palácio, temos um templo que foi bem pintado, com gesso e uma arquitetura bem elaborada. Mas depois, por alguma razão, o centro passou a ser Marechá. E Marechá foi a cidade importante da Era Helenística. Então Laquis foi abandonada e as pessoas deixaram de morar aqui. E é também interessante notar que Marechá, depois de mais ou menos 200 anos, foi abandonada e o centro passou a ser Beit Jobrim. E Laquis, Marechá e Beit Jobrim são próximas umas das outras, 5 quilômetros de distância. Professor Garfinkel, eu sei que na arqueologia tem umas cartas muito importantes que foram encontradas aqui nesse local, que são as cartas de Laquis. O que significam essas cartas? Nesta área, foram encontrados cerca de 20 pedaços de cerâmica, que possuíam cartas hebraicas inscritas. Esta é uma das descobertas mais importantes já feita na terra de Israel. E essas são cartas do tempo de Jeremias, dos últimos dias do reino de Judá. E como sabemos disso? Em uma das cartas, as pessoas dizem: estamos assistindo o sinal de fogo de Laquis, enquanto deixamos de ver o sinal de fogo de Azeca. Agora, o que são sinais de fogo? Quando era necessário enviar mensagens, importantes mensagens, e na antiguidade não havia mídia eletrônica, portanto era costume usar fogo e fumaça para enviar essas mensagens. E agora, de acordo com essas mensagens, as pessoas que estavam acostumadas a olhar para Azeca não a veem mais. Por isso estão olhando para o sinal de fogo de Laquis. Já no livro de Jeremias, lemos a descrição de como os babilônios conquistaram a cidade de Judá, uma após a outra. E é dito que apenas 2 cidades foram deixadas em Judá, Azeca e Laquis. Mas na carta não encontramos Azeca. Portanto, parece que a carta é, de fato, dos últimos dias do reino de Judá. Professor, eu vejo que aqui as cartas estão numa réplica, é lógico que elas eram um tamanho menor do que este, mas elas estão feitas em pedaços de cerâmica. Por que as pessoas escreviam em cerâmica? Não havia papel na antiguidade e as pessoas costumavam escrever no papiro. Mas esse é um material muito caro. Então, provavelmente, uma correspondência pequena era feita num pedaço de cerâmica, que é chamada de ostracon. É possível que essas cartas aqui de Laquis sejam apenas o primeiro rascunho da mensagem na cerâmica. E então, o que vem depois, ou seja, a versão final, era copiada corretamente no papiro. Professor, provavelmente muitas dessas cartas foram escritas por soldados num período de guerra. Seria esta uma evidência de que o povo de Israel naquele tempo tinha uma grande percentagem do povo que sabia ler e escrever? Quando olhamos para a história do reino de Judá, no 10º, 9º e até no 8º século a.C., temos um número bem pequeno de inscrições. Mas quando chegamos ao século 7 a.C., o número de inscrições cresceu dramaticamente. Temos Arad Ostracon e Laquis Ostracon. Em conjunto, temos um bom número de documentos do 7º e começo do 6º século a.C. E esta seria uma evidência que o pessoal tinha um alto grau de alfabetização?
Sim, uma vez que o número de inscrições cresce exponencialmente, há um reflexo de que a maior parte da população sabia como ler em Hate. Professor, já que essas cartas foram escritas num período de guerra, na época dos profetas, dos personagens da Bíblia Sagrada, elas fazem alguma menção a algum profeta específico da Bíblia ou uma relação estreita entre o conteúdo da carta e o texto bíblico? Sabe, no texto bíblico, ouvimos muito sobre profecia, pois assim era a palavra de Deus. E as pessoas documentaram e preservaram de geração em geração. Por isso, temos o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos os outros profetas. Mas o que temos na arqueologia? Não conseguimos encontrar um profeta na arqueologia. Mas aqui em Laquis há um exemplo. Em uma das cartas é mencionado um profeta. Este é o único exemplo da Bíblia onde um profeta é mencionado no reino de Judá. E provavelmente, qual seria o profeta que estaria mencionado ali naquelas cartas? Eu gostaria que tivéssemos o nome do profeta, mas é anônimo. Só é dado o título e não sabemos exatamente qual pessoa era. Tem mais alguma coisa acerca de inimigos de Israel que poderiam ser mencionados aqui nas cartas de Lachish? A segunda parte do século 7 a.C. foi uma era política muito complicada. O Império Assírio colapsou. O Império Egípcio chegou e conquistou parte da terra, e depois os babilônios vieram e conquistaram de novo. E Judá estava entre essas três forças, egípcia, assíria e Babilônia. É interessante notar que em uma das últimas cartas, ele disse que o chefe do exército, Sarhaf-Savá, foi para o Egito. Isso significa que existia uma diplomacia internacional. Provavelmente, os judeus e os egípcios uniram forças contra os babilônios. Pessoal, agora eu pedi ao professor Garfinkel para explicar para a gente um pouquinho o que é a estratigrafia e como ela se realiza aqui onde nós estamos. A estratigrafia é um capítulo muito importante da arqueologia e você vai se surpreender em descobrir que já no passado eles tinham técnicas de reciclagem. Vamos ver como é que isso funciona. Professor Garfinkel. O sítio arqueológico de Israel é denominado Tel, Tel Megiddo, Tel Laquis e Tel Hazor. O que é um Tel? Tel é um lugar no monte onde existem muitas cidades construídas, uma em cima da outra. Algumas Tel têm 20 cidades diferentes construídas no mesmo lugar. E quando arqueologistas vêm até um local como esse, ao escavar, a parte mais difícil do trabalho é saber diferenciar os níveis. Isso é nível 1, isso é nível 2, isso é nível 3 ou 4. E quando você está escavando, não fica muito claro. Como saber se é nível 2 ou nível 3? Como saber se é nível 20 ou 21? Você precisa fazer o que nós chamamos de análise estratigráfica. Ela é feita de acordo com a arquitetura, de acordo com a cerâmica. Você precisa considerar a superestrutura. Se temos uma parede aqui e outra parede embaixo, são dois níveis diferentes. Então é preciso levar em conta todos os campos de observação em função de separar cada nível de acordo com seu posicionamento. E aqui nós temos diferentes níveis de estratigrafia. Aqui é de um tipo, aqui seria de outro? Aqui temos um exemplo incrível da estratigrafia complicada do Tel. Estamos sentados no topo da base do nível 1 de Laquis, que é no período helenístico persa. Mas nossas pernas estão na praça do nível 2. E se você olhar atrás de mim, verá o portão do nível 3. Em uma imagem, você consegue ver tanto o nível 1, quanto 2 e 3. Então, o nível original desse período era aqui. Os arqueólogos tiraram essa parte. Cortar uma pedra como essa é uma tarefa bem complicada, pois ela é muito pesada. É preciso que uma pedreira a traga e a coloque no lugar certo. Então, provavelmente, essa já fosse a base do nível 3, quando as pessoas do nível 2 construíram as cidades, a tiraram do lugar, subiram 1 metro e a reutilizaram como base do nível 2. Logo, vieram as pessoas do nível 1 e pegaram a base do nível 2, subiram meio metro e a reutilizaram. É por isso que temos essa diferença de elevação. Professor, então a gente pode dizer que em arqueologia é possível entrar numa máquina do tempo e voltar no passado, né? Porque nós temos uma diferença de tempo deste nível para o nível que está embaixo. Qual é essa diferença? A parte mais alta é a mais nova, e a mais profunda é a mais antiga. Aqui o portão da praça foi construído no século 7 a.C. Esse portão posterior foi construído 200 anos depois, portanto é do século 5 a.C. Então, se você quiser, na arqueologia, ser mais novo,
vá para o topo. Se quiser ficar mais velho, vá para o fundo. Professor Garfinkel, aqui na entrada nós temos também as portas da cidade. De que material eram feitas as portas? Elas também ajudavam na proteção ou poderia ser um ponto vulnerável? Fale um pouquinho sobre as portas de Tel Arish. A Bíblia descreve urbanismo com cidades de 40 pés, em torno de 12 metros, com 2 portas e um arco. Agora, o portão tem 4 metros e é muito difícil de fechá-lo com uma porta só. Por isso, eles organizaram 2 portas, uma à esquerda e outra à direita. Pela manhã, você abre o portão e as portas, e as pessoas podem entrar e sair. Mas o que fazer quando o inimigo chega? Se as portas são apenas de madeira, o inimigo pode fazer fogo e destruir o portão, destruir as portas e entrar. As portas eram muito pesadas, provavelmente com partes de madeira e algumas eram cobertas de metal. Cada porta pesava em torno de 4 ou 5 toneladas. Portas muito pesadas. E para fechar as portas, elas precisam estar exatamente na mesma linha para o encaixe do arco. Uma viga maciça de madeira que vai atrás da porta, às vezes até algumas vigas. Assim, não seria possível alguém chutar a porta e entrar. Mas como parar as 2 portas exatamente no mesmo nível? A solução técnica é a de fazer um degrau. Assim, quando as portas fecham, elas param na mesma linha. Professor, nós estamos agora num lugar aqui do sítio arqueológico que tem uma visão muito boa. Nós temos ali a porta de entrada por onde nós viemos, que dava acesso à cidade. E aqui onde nós estamos, nós temos essa plataforma de pedras que está ali atrás. O que seria isto? O que ficaria aqui na época da cidade? O que vemos aqui é a base do Palácio do Rei de Judá, em Laquis. Essa é a arquitetura mais monumental que sobreviveu ao tempo do Reino de Judá. E o que você vê aqui é apenas uma pequena parte, porque o palácio completo, com um pátio e as outras partes, tinha em torno de 13 mil metros quadrados, e o pódio tinha, em média, 3 mil metros quadrados. O pódio já está elevando o palácio do chão por uns 4 metros, mas pense que acima disso você teria uma construção enorme que deveria ter entre 4 ou 5 andares e 30 metros de altura. Você pode imaginar que ele fosse coberto de gesso branco e era o símbolo do Reino de Judá. Todas as pessoas ao redor, 10 quilômetros, 20, 30 quilômetros da montanha, conseguiam ver o edifício branco. E esse era o símbolo do Reino de Judá. Em uma cidade sem televisão, sem rádio, sem moedas, como as pessoas sabiam quem era o chefe? A arquitetura era usada para simbolizar o poder do rei. Mas, professor, a capital do Reino de Judá era Jerusalém e, evidentemente, o rei tinha o seu palácio lá. Qual a razão de construir um segundo palácio aqui em Laquis? Jerusalém era a capital. Era o centro político e religioso por causa do templo. Mas o forte poder econômico era aqui na planície, onde a terra era fertilizada e havia boa topografia, muita chuva. E era onde a maior parte das atividades econômicas se realizava no Reino de Judá. Então, Laquis foi muito importante para o controle da economia e para o controle da parte sul do reino. Agora, nós temos ali atrás algo que parece ser uma colina, mas você já me explicou aqui que não é uma colina meramente, mas uma outra coisa que foi feita. O que está ali atrás naquela parte ali? No ano 701 a.C., o exército assírio veio e cercou a cidade de Laquis. E os assírios começaram a construir uma rampa que os possibilitaria alcançar o muro da cidade e a destruir com a batalha. E o que o povo de Judá fez? De dentro dos muros, de dentro da cidade, eles fizeram uma rampa de combate. Enquanto os assírios trabalhavam do lado de fora, os judeus faziam o trabalho do lado de dentro, criando uma colina oposta à rampa dos assírios. Isso que o professor falou é muito interessante porque nós temos no Museu Britânico um relevo que foi encontrado justamente no Palácio do Rei da Assíria. E nesse relevo está ali entalhada a cena da destruição de Laquis, sob a ótica, é claro, dos inimigos de Judá. E você pode ver esse relevo lá no Museu Britânico e nós vamos colocar algumas imagens no programa também para que você possa conhecer como foi esta batalha descrita na Bíblia, testemunhada pela arqueologia e também contada na ótica do inimigo de Judá. Agora, professor, explique para a gente um pouco mais qual a importância desse evento de 701 antes da Era Comum para a história do povo de Judá.
Este é um dos únicos eventos de todo o Oriente Médio, não apenas da história bíblica, em que se tem de um lado a história escrita pelos vencedores, os assírios. Temos os anais de Senaqueribe e também a imagem do palácio assírio que retrata Laquis sendo cercada. Temos então o texto bíblico descrevendo os mesmos eventos, mas partindo de outra visão, do ponto de vista judeu. E foi tão importante que apareceu no livro dos Reis, no livro de Isaías e também nas Crônicas. O mesmo evento de 701 descrito em 3 diferentes livros da Bíblia. E por fim, temos o local em si, que foi escavado. A rampa de combate foi escavada. Então, há uma combinação peculiar do texto bíblico, texto histórico do Antigo Oriente, iconografia e arqueologia. Como você vê, é a arqueologia iluminando e confirmando as histórias da Bíblia Sagrada. Muito bem, pessoal, agora em meio a pássaros cantando, avião que passa aqui, nós estamos do lado de fora do sítio arqueológico de Tel Laquis. Você vê que nós estamos justamente num ponto de observação em que a cidade fica lá em cima, lá no topo. Você percebe que o fato das cidades serem colocadas no topo das colinas, evidentemente, era uma estratégia de proteção. Qualquer exército que viesse cercar a cidade ficaria em desvantagem por combater de baixo para cima. Mas nós temos algo aqui atrás de mim, de pedras, que tem relação direta com a Bíblia Sagrada. O que está aqui atrás, que para você pode ser apenas um montante de pedras, um monturo de pedras, significa nada mais nada menos que um decalque material da história bíblica contada especialmente no livro dos profetas. E eu vou justamente falar sobre isso com o professor Garfinkel. Professor, explique para a gente o que seria esse amontoado de pedras que está aqui, pegando da base até o topo. Aqui no canto sudoeste de Tel Laquis, há uma tel artificial, que foi despejada pelo lado de fora do tel. Esta é a rampa síria, que foi colocada aqui no ano 701 a.C., pelo exército de Senaqueribe. Sabemos sobre esse evento por 3 diferentes livros da Bíblia, por documentação de Senaqueribe e também pelo famoso relevo no Museu Britânico. E no relevo que você vê lá, a rampa já está finalizada e os assírios na batalha conquistando a cidade. Minha pergunta é, como isso foi construído? E começamos a calcular o volume e a distância. Acontece que você precisa de 3 milhões de pedras para construir a rampa. Mas de onde você tiraria 3 milhões de pedras? Se você olhar para a rampa, que tinha aproximadamente 80, 90 metros, na borda há um enorme penhasco. Como eles têm um penhasco aqui no meio das montanhas? Não foi um rio que passou e criou um penhasco. Então, ele é provavelmente da pedreira de onde os assírios sentavam e quebravam pedras para a rampa. Uma outra pergunta seria, como começar? Se você começar de perto do tel, as pessoas acima vão atirar em você. Acredito que eles começaram de ponta mais distante e bem devagar, eles foram subindo e subindo até chegarem ao topo do tel. Agora, a pergunta é, como as pedras eram puxadas? Algumas pessoas sugeriram que no passado, carregadores levavam as pedras, mas seria necessário ir e voltar, ir e voltar. É trabalho demais. Havia uma corrente de pessoas e as pedras se moviam de mão em mão. Assim, a cada segundo, pum, 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 pum. Se você calcular bem, eles eram capazes de despejar 160 mil pedras por dia. E isso significa que você poderia ter 3 milhões de pedras em 20 dias. Os assírios levaram em torno de 3 semanas para completar o trabalho. Você percebeu que interessante? E quando você vai ao Museu Britânico, a gente já fez referência a este relevo que está ali da cidade, da tomada da cidade de Laquis, você vê justamente, evidentemente, do ponto de vista dos assírios, o desenho da construção dessa rampa que está aqui atrás. Então é fantástico, como o professor Garfinkel já falou anteriormente, que nós temos aqui um conjunto de elementos que se combinam para contar a mesma história. Você tem o sítio arqueológico, você tem o texto bíblico, você tem a fonte secular, você tem a evidência material, você tem os pesquisadores, ou seja, o estudo da Bíblia é um estudo sério. Agora, uma curiosidade para você. Você viu que quando o professor Garfinkel mostrou ali atrás, onde a rampa dos assírios começaram, você vê que tem vacas, tem um lugar ali de a produção de leite. A gente chama isso aqui em hebraico de moshav.
E você vê então que a contemporaneidade, o tempo moderno, tem que conviver também com a antiguidade. Curiosidades de um país milenar, como é o caso de Israel. Eu quero perguntar ao professor Garfinkel quais são os futuros planos de escavação aqui para Laquis. O que vocês pretendem continuar escavando aqui? Como será o futuro? Nós estamos escavando o nível 5 em um ponto aqui e 50 metros à frente outra parte do nível 5. O que eu gostaria de fazer nos próximos anos é continuar a escavação e reunir as duas áreas. E assim, nós vamos ter o muro da cidade exposto de 50, 60 metros e vamos ter 4, 5, 6, 10, quem sabe quantas casas adjacentes ao muro da cidade. E de cada casa teremos mais cerâmica e ossos de animais para estudar sobre economia, objetos de metal, estatuetas, selos, objetos importados do Egito ou Mesopotâmia e, com sorte, uma inscrição. Você viu? Então tem muita coisa que pode ser encontrado. O que ele está explicando é justamente isso. Naquela área que está ali, que eles querem continuar escavando, muitas coisas podem ainda ser encontradas. Imagine escavar aqui e encontrar uma inscrição de milhares de anos. Ter a oportunidade de ser a primeira pessoa que está tocando, quem sabe, num objeto, desde a última vez que ele foi usado, há milênios no passado. Agora você deve estar perguntando, e como é que faz para ter uma oportunidade para participar de uma escavação em Israel? É isso que eu vou perguntar agora para o professor Garfinkel. Professor, brasileiros podem vir escavar aqui? Claro, todos são bem-vindos. Você viu? Todos são muito bem-vindos. Você quer saber mais detalhes de como ter uma oportunidade de participar de escavações aqui em Israel, aqui em Tel Laquis? Então acompanhe sempre o programa Evidências, as nossas lives, os nossos posts, que eu vou colocar mais detalhes e quem sabe, em breve você poderá vir escavar aqui comigo e com o professor Garfinkel, que aliás, eu quero contar um segredinho para vocês, foi o meu professor de arqueologia aqui em Israel em 1998, em Shahar HaGolan. Quando eu escavei pela primeira vez aqui, eu tive o privilégio de ser aluno do professor Garfinkel. Professor, Toda Ravá. Shalom. Obrigado por tudo. Shalom. Um grande abraço para vocês. O programa Evidências continua na semana que vem, então não perca a continuidade da nossa caminhada aqui por Israel com mais informações relacionadas à Bíblia e à arqueologia. Um grande abraço, eu aguardo vocês. Você vai ver no Evidências da semana que vem, você está vendo aquela linha preta que está ali? Isso aqui é uma técnica muito usada aqui em Israel para mostrar o que os arqueólogos encontraram quando começaram a escavar aqui e o que foi refeito posteriormente.